tema, então, é auxílio acidente. O auxílio acidente, ele é um benefício previdenciário que tem natureza indenizatória por disposição legal. Isso está previsto no artigo 86 da Lei 8.213. Diferentemente dos demais benefícios, esse benefício, o auxílio acidente, ele não tem o objetivo de substituir os salários de contribuição ou os ganhos habituais do trabalhador que deixa de exercer suas atividades. E aí, consequentemente, como ele não tem esse objetivo de substituir o salário de contribuição ou os ganhos habituais do trabalhador, ele pode ser inferior ao valor do salário mínimo. A contingência é aqui a redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido em razão da consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, das quais resultem sequelas. A previsão ela é dada pelo artigo 86 da Lei 8.213, que vai dizer o seguinte: o auxílio acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. É importante a gente pontuar a diferença que existe entre o auxílio acidente, o auxílio doença e a aposentadoria por invalidez. Então, nós temos aí três tipos de benefício por incapacidade, mas eles são diferentes, a gente precisa compreender a diferença entre eles. No auxílio doença, a incapacidade ela é total e temporária para o exercício das atividades habituais, mas é possível a recuperação da pessoa. Na aposentadoria por invalidez, a gente tem a incapacidade que é total e definitiva para o trabalho. Então, enquanto no auxílio doença nós temos uma incapacidade que vai ser temporária, na aposentadoria por invalidez nós temos uma incapacidade que é definitiva. Já no auxílio acidente, nós temos uma forma de indenizar o segurado prejudicado em razão da redução da sua capacidade laborativa em relação às atividades exercidas quando ocorreu um acidente. Então, nesse caso, nós temos que existe uma incapacidade que é parcial e essa incapacidade ela é permanente. Então, essa que seria a diferença entre os tipos de incapacidade de cada um desses benefícios. Para o auxílio acidente, é fundamental a existência de nexo de causalidade entre o acidente e as lesões consolidadas que reduziram a capacidade de trabalho. Então, é feita, logicamente, uma perícia, e nessa perícia deve-se demonstrar a existência desse nexo de causalidade entre o acidente e as lesões que causaram a redução da capacidade do trabalho. É importante ainda notar que a lei não distingue entre os graus de lesão e redução da capacidade para o exercício da atividade habitualmente exercida. Então, o nível do dano e o grau de maior esforço, eles não vão interferir na concessão do benefício. Vai bastar que se comprove a redução da capacidade para determinada atividade, e ainda que essa redução ela seja num grau mínimo, vai permitir, sim, a concessão desse benefício. A disposição específica em relação à perda auditiva, e ela está prevista no artigo 86, parágrafo 4º da Lei 8.213. Essa disposição específica relacionada ao recebimento do auxílio acidente em relação à perda auditiva, para que haja possibilidade de receber o auxílio acidente em razão de perda auditiva, é necessário o preenchimento cumulativo de determinados requisitos, que são a causalidade entre o trabalho e a doença, a redução ou perda da capacidade
para o trabalho que habitualmente exercia. Então, nós temos esses dois requisitos, e isso está previsto no artigo 86, parágrafo 4º, que vai dispor que a perda da audição em qualquer grau somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar comprovadamente na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercer. Então, essa é a disposição legal. Sobre o tema, ainda existe uma súmula que foi editada pelo STJ, é a súmula 44, que vai dispor o seguinte: a definição em ato regulamentar de grau mínimo de disacusia não exclui por si só a concessão do benefício previdenciário. Então, existe a possibilidade de se apurar, né, o grau de disacusia, e a existência aí de um ato regulamentar que fala de um mínimo não impede a concessão desse benefício, ainda que seja avaliado que o grau é inferior a esse mínimo, desde que preenchidos os requisitos do artigo 86, parágrafo 4º, ou seja, causalidade entre o trabalho e a doença e que haja redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, e aí fica, então, conforme essa súmula, esse grau mínimo indicado aí de disacusia, ele acaba sendo não um determinante, pois o juiz pode acabar decidindo em sentido diverso, concedendo benefício de auxílio-acidente para uma situação em que haja um grau menor do que o estabelecido em regulamentação. Em relação à carência, o auxílio-acidente, ele independe de carência, não há carência para esse benefício. Isso está previsto no artigo 26, inciso 1 da Lei 8.213. Sujeito ativo. Então, aqui temos determinadas pessoas que vão poder receber esse benefício. O sujeito ativo desse benefício, ele é o segurado empregado, que é a situação mais comum, o empregado doméstico, e o empregado doméstico passou a ser sujeito ativo a partir da Lei Complementar 150 de 2015, o trabalhador avulso e o segurado especial. Então, são esses aí que são os sujeitos ativos do benefício. É possível a concessão desse benefício ainda para o segurado desempregado, quando o acidente de qualquer natureza ou causa ele tenha ocorrido durante o período de graça. Então, a pessoa estava desempregada e esse acidente de qualquer natureza ou causa ele ocorreu durante o período de graça, e aí sim é possível a concessão do auxílio acidente. Cálculo da RMI. A RMI ela vai corresponder a 50% sobre o salário de benefício que deu origem ao auxílio doença, corrigido até o mês anterior ao início do auxílio acidente. A previsão ela vai constar do artigo 86, parágrafo 1º, que vai estabelecer o seguinte: o auxílio acidente mensal corresponderá a 50% do salário de benefício e será devido, observado o disposto no parágrafo 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado. O que acontece é que, normalmente, esse benefício ele é precedido de um auxílio-doença, por isso que aí o cálculo da RMI vai ser de 50% sobre o salário de benefício que deu origem ao auxílio-doença. Então, vamos imaginar um acidente que pode ter sido um acidente do trabalho ou então um acidente de qualquer natureza ou causa. Um acidente do trabalho aconteceu dentro da empresa, ou então a pessoa estava no final de semana realizando alguma atividade e sofreu um acidente. Num primeiro momento, o INSS, nessa situação, feita a prova pela perícia, ele vai conceder um auxílio-doença para a pessoa, até a pessoa se recuperar. Depois do período desse auxílio-doença, aí vai se verificar se as lesões que aconteceram aí, elas vão ser lesões que vão permanecer. E aí, se forem lesões que vão permanecer afetando aí a capacidade de trabalho dessa pessoa, então seria possível a concessão do auxílio acidente.
por não se destinar a substituir o salário de contribuição nem os ganhos habituais do segurado, a renda mensal do benefício aqui do auxílio acidente, ela pode ser inferior ao valor de um salário mínimo. Então, como nós sabemos, boa parte dos benefícios previdenciários, né, para a gente não dizer aí a maioria dos benefícios previdenciários, eles substituem o salário de contribuição, né, e aí, substituindo o salário de contribuição ou substituindo os ganhos habituais, eles têm que ter um valor mínimo de um salário mínimo. Aqui, no caso do auxílio acidente, não. Ele não substitui, como ele não tem esse caráter de substituir o salário de contribuição aos ganhos habituais da pessoa, então o valor dele não é obrigatoriamente o valor do salário mínimo, né? O valor mínimo dele não é o valor do salário mínimo, ele pode ter um valor mensal inferior ao valor do salário mínimo. O termo inicial do benefício é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Isso está previsto no artigo 86, parágrafo 2º, e essa é a regra, né? Uma vez que, normalmente, o segurado tem uma prévia cobertura de auxílio-doença, em razão da sequela de acidente que vem acarretar a incapacidade temporária. Então, vai dizer o artigo 86, parágrafo 2º, que o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada a sua acumulação com qualquer aposentadoria. Então, como eu falei, normalmente esse benefício ele é precedido do auxílio-doença, e aí, como é precedido do auxílio-doença, o termo inicial dele, como regra, seria o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Na hipótese de requerimento judicial do benefício, se antes foi indeferido administrativamente, então foi feito o requerimento administrativo primeiro, esse requerimento administrativo ele foi indeferido, caso venha a ser procedente o pedido judicial, o termo inicial, então, será a data do indeferimento administrativo. Lógico, desde que a perícia entenda que o início da incapacidade, aí no caso a incapacidade parcial e permanente, ela ocorra, esse início da incapacidade ocorra ali na data do requerimento administrativo, na data do indeferimento do requerimento administrativo. Termo final do benefício. O termo final do benefício vai ser a data fixada como de cessação das condições que deram direito ao benefício. Essa é a previsão do artigo 86, parágrafo 1º. Em alguns casos concretos, pode acontecer, logicamente, de o segurado estar em gozo do auxílio acidente por períodos longos e, apesar de estar recebendo esse benefício muito tempo, ele vem a deixar de ter essa redução da capacidade para o exercício da sua atividade habitual. E aí, ele deixar de ter essa redução pode decorrer de vários fatores, né? Não porque as sequelas consolidadas elas deixaram de existir, pode até acontecer, né, da pessoa ter uma recuperação em determinada situação, mas é muito comum, mais recentemente, que o avanço da tecnologia e da medicina eles venham a criar condições para fazer com que a limitação da pessoa ela deixe de existir. Então, de repente, a pessoa tem uma sequela, a medicina avançou e consegue recuperar essa sequela, ou então alguma tecnologia ela vai permitir que a pessoa venha a exercer atividade sem limitação. Então, isso daí seria uma situação em que haveria a cessação das condições que deram origem ao benefício. E como houve a cessação dessas condições, né, dessa contingência, a gente não tem mais justificativa, nesses casos, para o pagamento do auxílio acidente. Em relação à acumulação
a Lei 9.528 de 97, ela alterou a redação dos parágrafos 1º e 2º do artigo 86 da Lei 8.213, e aí ela veio a vedar a acumulação do auxílio acidente com o benefício de aposentadoria. No passado, antes dessa lei, era permitida a acumulação. Então, a pessoa estava recebendo o auxílio acidente, ela vinha a se aposentar e, quando ela se aposentava, ela acumulava o benefício de auxílio acidente com a aposentadoria. Então, antes dessa lei, a Lei 9.528 de 97, isso era possível a acumulação de auxílio acidente com a aposentadoria. Agora, não é mais possível essa acumulação. Mas, por outro lado, permite-se a acumulação do auxílio acidente com qualquer remuneração, rendimento ou outro benefício aferido pelo acidentado. O que não dá aí é para acumular com o benefício de aposentadoria. De qualquer maneira, para que haja aí uma compensação, no cálculo da aposentadoria dessa pessoa vai entrar o auxílio acidente, ou seja, os valores do auxílio acidente eles vão ser levados em conta para o cálculo dessa aposentadoria mencionada. Vale ainda notar que, a partir da MP 1596 de 97, que foi convertida na Lei 9.528 de 97, o auxílio acidente ele deixou de ser vitalício. Então, ele vai cessar com a aposentadoria do segurado, conforme eu já mencionei. Então, antes dessa legislação, a gente tinha um auxílio acidente que ele era vitalício. Agora não, agora ele vai cessar aí, uma das condições para ele cessar vai ser a pessoa obter o benefício de aposentadoria. E aí surge uma questão que é em relação a essa lei aí 9.528 de 97, como é que eu vou fazer para aplicar ela? Então, aqui vai valer aquela regra geral no direito previdenciário, que é a aplicação da lei vigente na data da ocorrência do fato, já conhecido de todos aí, o tempus regit actum. E aí, considerando o tempus regit actum, o STJ decidiu, em recurso repetitivo, que o auxílio acidente só pode ser recebido conjuntamente, ou seja, acumulação, com a aposentadoria, quando ambos os benefícios tenham sido concedidos antes de 11 de 11 de 1997. Então, antes de 11 de 11 de 1997, se os dois benefícios foram concedidos anteriormente a essa data, o que vai acontecer? É possível eu acumular auxílio acidente com a aposentadoria. Se um dos benefícios, qualquer um dos dois benefícios, foi concedido depois dessa data, já não é mais possível a acumulação. E aí, sobre o tema, o STJ editou a súmula 507, que vai dispor o seguinte: a acumulação do auxílio acidente com a aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11 de 11 de 1997, observado o critério do artigo 23 da Lei 8.213 de 1991 para a definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho. E aí, sobre esse tema, o artigo 23 da Lei 8.213 dispõe que considera-se como dia do acidente, no caso de doença profissional ou do trabalho, a data do início da incapacidade laborativa para o exercício da atividade habitual ou o dia da segregação compulsória ou o dia em que for realizado o diagnóstico, valendo para este efeito o que ocorrer primeiro. Então, o artigo 23 ele é importante porque ele vai definir o momento da lesão, e aí a definição do momento da lesão vai ter importância naquela regra do tempus regit actum, para a gente saber qual vai ser a legislação aplicável. Ademais, gente, no recurso extraordinário 687.813, foi reconhecido repercussão geral,
e agora a matéria continua, né? Agora a matéria está no STF, pendente de avaliação. Então, esse é um tema que ainda vai ser objeto de análise em repercussão geral pelo STF. Por fim, em relação à competência, a competência ela vai ser da Justiça Federal para o julgamento das causas que tenham por objeto o auxílio acidente, quando não for caracterizado um acidente do trabalho. Então, se for caracterizado um acidente do trabalho, a competência é da Justiça Estadual. Então, essa questão da competência aí, ela é muito problemática, é muito comum o advogado errar essa competência. Por quê? Porque eu tenho que analisar primeiro, antes de tudo, se esse acidente que ocorreu, ele é um acidente do trabalho ou se ele não é um acidente do trabalho, se ele é um acidente aí por qualquer outra causa, que não seja um acidente do trabalho. Se ele for um acidente do trabalho, a competência para pedir, né, a justiça que vai poder dar esse benefício de auxílio acidente, e aí a gente vai dizer auxílio acidente acidentário, é da Justiça Estadual. Agora, se esse acidente aí ocorreu e não tem relação com um acidente do trabalho, seria um acidente de qualquer natureza ou causa, não um acidente do trabalho, então a justiça competente para analisar o caso, que seria então um auxílio acidente de natureza não acidentária ou a gente poderia chamar também de auxílio acidente previdenciário, é da Justiça Federal. Então, tem que ficar muito clara essa diferença, né? Se tem origem em um acidente do trabalho, a análise do benefício é da Justiça Estadual. Se não tem origem em um acidente do trabalho, a análise do benefício ela é da Justiça Federal, e esse é um ponto aí que gera muito problemas relacionado à competência, né? Muita gente erra isso e aí, com erro, logicamente, atrasa o processo.